Olá, eu sou o professor André Valente, sou seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre coerência. O que é a coerência textual? Quais são os princípios da coerência textual? Quais são os tipos de coerência e qual é a importância dela para a construção de um texto? Vamos lá? Bom, então, o que é a coerência textual, né? Quando a gente pensa na coerência na linguagem, no texto, tá? A coerência é a ausência de contradição. Esse é o primeiro significado. Tá? Significa que uma parte do meu texto não pode dizer algo que elimine o que vai ser dito ou que foi dito numa outra parte, tá? Senão o meu texto fica ali incoerente. Tá? Então é a ausência de contradição. Um outro sentido para essa palavra é o ordenamento lógico das ideias, que é essa ideia, né, de que um pedaço do texto vai ter um complemento no outro pedaço. Tá? Então essa lógica das ideias é que é a coerência. Tá? Essa coerência ela pode ser interna, é quando nós a verificamos nos elementos linguísticos do próprio texto, tá? E a coerência externa, que é aquela que está além do texto. É aquela que faz parte da relação entre o texto e o contexto, né? Então, tem a ver com o gênero textual e a sua função, né? Então, o texto é coerente com esse gênero textual, tá? Então, se é uma revista, o texto adequado a uma revista. Se é uma rede social, né, uma postagem numa rede social, existe um texto que se adequa a uma postagem na rede social. Tá? Se é um livro didático, existe um tipo de texto que se adequa a um livro didático. Então, isso é a coerência que vai além do texto, né? Vai se adequar aí ao gênero textual, à sua função, à linguagem e ao contexto de comunicação. Então, como eu falei, né, para uma revista a linguagem é uma, para uma postagem num site, numa plataforma, numa rede social, a linguagem é outra, para um texto, num livro didático a linguagem é outra, para um livro científico a linguagem é outra. Tá? Então isso também tem a ver com coerência, né? Porque tem que estar adequado aí ao texto, ao contexto, ao público que vai ler aquele texto. Tá? E além disso, a coerência externa diz respeito aos temas e à realidade conhecida. Então, o quanto um texto é coerente com a sua proposta de ser, de existir e também com aquilo que ele demonstra da realidade. Tá? Então, quanto que esse texto é coerente, né, nesse sentido. Tá? Então, essa é a coerência externa. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, que é esse texto que está colocado aí, aparecendo aí para você. Dá uma olhadinha nesse texto. O quarto zagueiro Edinho Baiano, do Paraná Clube, foi entrevistado por um repórter após o tricolor ter tomado um balaio de gols do Guarani de Campinas, alguns dias antes. O repórter queria saber o que tinha acontecido. Edinho não teve dúvidas sobre os motivos. Como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Então, onde está a coerência nesse texto? Eu vou deixar para você responder. E aí, conseguiu responder? Pois é, se você respondeu a alternativa C, você acertou. Por quê? Porque olha o que ele fala, né, nesse trecho que está destacado na alternativa C. Ele diz assim: como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Ora, se eles já esperavam, eles não podem ter sido surpreendidos, porque nós somos surpreendidos quando nós não esperamos que algo aconteça. Então, quem já esperava não pode ser surpreendido. Aí está a incoerência. Sem perceber, o zagueiro aí acabou sendo incoerente no que ele falou. Olha só, nessa letra de música, como que a gente consegue enxergar agora a coerência? Você consegue perceber que essa letra de música tem uma coerência? Vamos ver só, olha só.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó do madeiro, cainga, candeia, é o matita pereiro. Você consegue perceber a coerência, né, entre a mensagem e o que ela está passando? Eu vou te dar uma dica. Né? Se você por acaso nunca ouviu essa música, eu espero que você já tenha ouvido, e se não ouviu, vá ouvir, né? Esse é um grande clássico da nossa música chamada Águas de Março. Olha que interessante, Águas de Março, né? Do que será que ele está falando? Está falando de chuvas, tempestades. Vamos lembrar que em março, né, com o fim do verão e a entrada para o outono, é muito comum que chova muito. Né? Então, são as águas de março, no refrão da música ele fala isso, são as águas de março fechando o verão, tá? Então, tá falando de chuva. Agora a gente consegue perceber a coerência se a gente olha para o texto, que diz assim, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol. Né? Então reparem que ele fala pedra, ele fala de resto de toco, de caco de vidro, remetendo a uma enxurrada, né? Uma enxurrada que está arrastando as coisas, está arrastando pau, está arrastando pedra, né? Resto de toco, caco de vidro. E claro que a gente também percebe que tem ali uma linguagem figurada que está remetendo à própria vida das pessoas naquele contexto, que é também o contexto da ditadura no Brasil, tá? Então diz assim, é pau, é pedra, é o fim do caminho. O fim do caminho é quando não tem saída, é quando acabou, né? É o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, tá? Então esse acúmulo das coisas é como se fosse uma enxurrada, né? Que vai crescendo e vai acumulando coisas e vai arrastando cada vez mais coisas e tal. Então essa é a ideia, essa é a coerência nesse texto. Vejam que ela não está só na linguagem do texto, ela está também em entender o significado da música e entender o contexto dela, tá? Então, daí uma coerência mais externa nesse caso. E a coerência tem alguns princípios para a gente poder falar que um texto é coerente. Né? Quais são esses princípios? Bom, o primeiro princípio da coerência é a não contradição, tá? Então, o primeiro princípio é que uma parte do texto não pode ser contraditória em relação a outra parte do texto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, nesse texto aqui, olha só, ele diz assim, o turismo oferece muitas vantagens, algumas delas, e para quem trabalha muito e não conseguia organizar uma agenda de viagens, para isso existirão as maravilhosas agências, e outra é o conhecimento de nossos vocábulos. Depois que voltamos para a nossa terra natal, é que se dá o devido valor para o nosso habitat de verdade. O que ficam são fotos, filmagens e lembranças, e nem sempre as agências conseguem satisfazer os clientes. A vida é feita para ser vivida. Né? Qual que é a grande incoerência que a gente consegue perceber nesse texto? Né? Que é a contradição. Esse texto tem uma contradição, né? Porque reparem no que está destacado aí, que no primeiro trecho diz assim, por isso existirão as maravilhosas agências. E depois ele diz, nem sempre as agências conseguem satisfazer os clientes. Bom, ou as agências são maravilhosas ou elas não conseguem satisfazer os clientes. As duas coisas não dá para ser, né? Então, reparem que aqui há uma contradição. E uma coisa importante, tá? Poderia ser uma ironia? Poderia ser uma ironia, mas não é. Né? A gente percebe que não é, porque percebe que o texto está realmente falando de turismo, viagens, né? Então não há ali uma ironia, há realmente um erro de coerência ali nesse caso. Tá? O outro princípio da coerência é o princípio da relevância, né? Da informação que é de fato relevante para o texto, que não fica ali perdida, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, que é o mesmo texto que a gente acabou de ver, só que agora com outro trecho, né? Tem um outro trecho que diz assim, ó, o turismo oferece muitas vantagens, algumas delas, e para quem trabalha muito e não consegue organizar uma agenda de viagens, para isso existirão as maravilhosas agências, e outra é o conhecimento de nossos vocábulos. De onde saiu
essa frase sobre os vocábulos, né, que são as palavras, tá? A pessoa tentou ali, né, ao falar sobre turismo, sobre viagem, falar sobre o aprendizado da língua. Indo para vários lugares, você vai aprendendo expressões locais e tal. Porém, ela foi infeliz porque ela acabou deixando esse trecho sobre o conhecimento dos nossos vocábulos perdido no texto. Não tem nenhuma outra referência no texto sobre esse assunto. Então ficou uma frase solta, uma frase que não se conecta com as outras frases. Tá? E isso acaba gerando esse problema de incoerência, porque é uma frase que não tem nada a ver com o que está sendo discutido no texto. Tá? Então tá aí a incoerência, a falta de relevância, ou seja, esse comentário sobre o conhecimento dos nossos vocábulos, ele é irrelevante, ele poderia ser tirado daí tranquilamente, que não alteraria a qualidade desse texto. Tá? Porque ele é uma informação irrelevante. A irrelevância de informações também é uma forma de incoerência. O outro princípio da coerência é o da não tautologia, ou seja, o da não redundância. Tá? Evitar a redundância, porque a redundância pode ser um problema de coerência. Então vamos pegar aqui o que está dizendo aqui, ó. Deve-se evitar o uso de diferentes palavras ao longo do texto, mas que transmitem a mesma ideia, que é o pleonasmo, né? Que é a redundância, tá? Então, cuidado para não ficar aquele texto fica repetindo a mesma coisa, só que com palavras diferentes, porque isso torna o texto cansativo e incoerente também, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, do erro de coerência. As pessoas devem sempre respeitar as outras porque o respeito é importante. Percebeu que essa frase, ela não disse nada demais? Ela disse: as pessoas devem respeitar umas às outras. Né? Por que as pessoas devem respeitar? O que a gente espera aí? Né? Que se diga algo além da ideia de que elas devem respeitar, né? Para provar que esse respeito é importante. Não, a pessoa diz: as pessoas devem respeitar umas às outras porque o respeito é importante. No final das contas, não agregou nenhuma informação. E com isso o texto perde a incoerência, porque não faz sentido, porque fica repetitivo. Tá? Agora, a coerência correta: as pessoas devem sempre respeitar as outras pessoas, porque o respeito é a base para uma sociedade democrática. Reparem que foi colocado aí um outro conceito, né? Que é por que é importante respeitar as pessoas? Porque esse respeito é a base de uma sociedade democrática. Então há uma ideia acrescentada, algo mais sendo dito no texto. Mais um exemplo aqui de tautologia, né? De não tautologia, tá? No trecho da música que fala: só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Por que a gente tem aqui uma incoerência aqui? Porque se já está dizendo que basta, não precisa dizer só, tá? Então, ou basta ou é só você me ligar. É claro que aqui a gente precisa lembrar, letra de música tem essa autorização, essa liberdade de não precisar se prender à língua formal, à língua padrão, tem essa liberdade, tá? Então nós estamos usando aqui como um exemplo de outra situação em que seria incoerente, tá? Nesse caso, a linguagem está coerente com o tipo de música, tá? Mas sim, a gente tem ali uma repetição, que em outras situações não é importante, não é interessante. Olha só, não foi encontrado o elo de ligação entre o suspeito e os crimes cometidos. Pessoal, elo, né, é necessariamente algo que liga, tá? Não existe elo que não ligue alguma coisa. Então, se é elo, é de ligação. Então, a expressão elo de ligação, ela é redundante e desnecessária, tá? Então, evitar aí também nos textos. Tá? Todos estão convictos de que a culpa dele é um fato concreto. Tá? Se é fato, é porque aconteceu, foi feito. Tá? E, portanto, se aconteceu, é concreto. Tá? Não existe fato imaginário. Se é fato imaginário, não é fato. Tá? Então, fato é fato concreto. Tá? Então essa expressão também é redundante, também é uma forma de pleonasmo. Tá? O governo precisa buscar uma outra alternativa para resolver a crise. A própria palavra alternativa já significa outra. Né? Esse alter deu origem à palavra outra em português.
Então, alternativa já é outra, não pode ser a mesma, né? Senão não é alternativa. Né? Então, outra alternativa é redundante, tá? Então, em seus textos, suas redações aí, evite o uso dessas expressões porque compromete a coerência, tá? E é aí que muita gente acaba, muitas vezes, sendo prejudicado, perdendo nota e tal, porque foi incoerente nesse sentido. Agora, o tipo de coerência que a gente tem aqui, né? A coerência sintática. O que é a coerência sintática? Ela se refere à seleção das palavras conforme o contexto, né, o ordenamento lógico das frases e a coesão textual. Tá? Então a coerência sintática é resultado dessa coesão, da ordem como as palavras são colocadas ali, estabelecendo algum tipo de sentido. Né? Então, ela ocorre com o uso adequado dos conectivos e ela evita a construção de pensamentos ambíguos, de pensamentos incertos, duvidosos, que também comprometem a coerência. Tá? Outro tipo de coerência, coerência semântica, é a elaboração de argumento ordenado, harmônico e sem nenhuma contradição. Então, isso é chamado de coerência semântica, coerência de sentido. Tá? Que faz sentido uma parte com a outra. A coerência temática, né? Todas as frases precisam ser relevantes para o tema discutido. Então, quando nós falamos da relevância, é sobre isso. Tá? Então, você tem um tema ali. Tudo que está sendo dito naquele texto tem que estar relacionado ao tema, senão fica incoerente. Tá? E a coerência pragmática, que ela leva em conta a linguagem falada e os seus efeitos na comunicação entre os interlocutores. Então aqui é mais a linguagem falada. Pragmática diz respeito ao uso da linguagem, né, em contextos de comunicação. Então como eu uso essa linguagem? Tá? Então a coerência nesse caso, a coerência pragmática, é isso. Se a linguagem falada está sendo adequada à situação de comunicação. Tá? Pode valer também para a linguagem escrita, mas é muito mais comum na linguagem falada, porque a linguagem falada a gente tem pouco tempo para elaborar. Né? Então... diferente da escrita, que você tem um tempo ali para pensar na escrita, tá? Então a coerência pragmática é muito mais voltada para a linguagem falada. A coerência estilística, né, é a manutenção do estilo linguístico do início ao fim do texto, evitando assim a mistura de variedades linguísticas. Então, se você começou o seu texto com uma linguagem formal, uma linguagem mais próxima do padrão, você vá o texto inteiro com essa linguagem formal próxima do padrão. Se você começou o texto com uma linguagem mais coloquial, mais solta, o seu texto inteiro tem que ter essa mesma linguagem, senão ele também fica um texto incoerente, um texto com duas coisas muito diferentes que não tem nenhuma relação ali. Tá? A coerência genérica é a relação entre as características do gênero textual e as intenções comunicativas. Então, quando a gente pensa em escrever um gênero textual, a gente tem que pensar, esse gênero tem algumas características, tá? E eu vou colocar essas características ali, né? E ele também tem algumas intenções, esse gênero tem algumas intenções. Então, o anúncio publicitário ele tem suas características e suas intenções, que é vender um produto, uma ideia, um serviço, a marca de uma empresa, enfim, tá? Então... há características que precisam fazer parte desse gênero para cumprir essas intenções e para caracterizar o texto publicitário. Se isso não acontece, está incoerente com a ideia de ser um texto publicitário. Tá? Então é isso que é essa coerência genérica, a coerência relativa ao gênero textual. E aí eu trouxe aqui para nós algumas frases que foram usadas, acreditem, foram usadas em vestibulares. Tá? E que são frases que apresentam incoerência. Presta atenção para você evitar cometer esse tipo de erro, né? A fé é uma graça através da qual podemos ver o que não vemos. Né? Então, olha só, como é que você pode ver o que não vê? Se você não vê, você não vê. Se você vê, você vê. Então, como é que a gente pode ver o que não vemos? Né? Talvez a pessoa tenha querido dizer assim, ver o que não havíamos visto, o que não tínhamos visto, o que antes não víamos. Mas não foi o que ela disse. Aí é muito importante sempre lembrar disso, tá? Não importa o que você quis dizer, importa o que você disse, o que está escrito, o que está registrado. É isso que forma o texto. Ah, então você precisa corrigir a sua fala, a sua escrita, se for o caso aí, tá?
O ateísmo é uma religião anônima. Bom, o ateísmo não é uma religião, né? O ateísmo, pelo contrário, ele não acredita nas religiões. Então não tem como ele ser uma religião, tá? A diferença entre o romantismo e o realismo é que os românticos escrevem romances e os realistas nos mostram como está a situação do país. Tá? Não tem nenhum sentido, né? Na verdade, a diferença entre o realismo e o romantismo é que os românticos mostram a realidade de uma maneira idealizada, tá? Baseado num mundo ideal, perfeito, né? Um mundo onde as virtudes dominam e tudo mais. E a literatura realista não. A literatura realista mostra as coisas como elas são, como elas acontecem, né? E faz questão de enfatizar que a realidade ela é contraditória, ela é cruel, ela é difícil. Tá? Essa que é a verdade, mas a pessoa escreveu de uma maneira que não tem sentido ali. Tá? Em Esparta, as crianças que nasciam mortas eram sacrificadas. Esse aqui é o grande campeão, né? Porque se as crianças nasciam mortas, como é que... Primeiro, se elas nasciam mortas, já não nasciam direito, já eram só postas para fora, né? E além disso, se elas nasciam mortas, como é que elas podiam ser sacrificadas se elas já estavam mortas? Né? Então aqui está totalmente incoerente. Então toma cuidado com essas incoerências, porque ela vai acabar tornando o seu texto engraçado, muitas vezes sem você querer que ele seja assim. Chegamos aí ao final de mais essa aula e vamos a uma reflexão sobre esse conteúdo, né? Não peça coerência ao mistério, nem peça lógica ao absurdo. Lígia Fagundes Telles. É isso, aproveita aí o conteúdo que está na sua plataforma, dá uma olhadinha lá no Saiba Mais, procure aprender mais aí para os seus estudos e até a próxima aula.